Muitas notícias que a gente quer compartilhar com vocês, inclusive a entrevista exclusiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, a colunista Raquel Landim e também conversou com a colunista Letícia Casado. Ambas assinam a reportagem. Bolsonaro citou perseguição e não descartou refúgio em embaixada se condenado. O ex-presidente foi indiciado, pela PF, suspeita de planejar o golpe de Estado. A gente está acompanhando tudo isso muito de perto. Bolsonaro se disse vítima de uma perseguição, não descartou se refugiar numa embaixada caso tenha sua prisão decretada ao final do processo penal. Embaixada, pelo que vejo na história do mundo, quem se vê perseguido pode ir para lá, ele disse. Se eu devesse alguma coisa, estaria nos Estados Unidos, não teria voltado, completou. Ele admite ter conversado sobre artigos da Constituição com comandantes das Forças Armadas para voltar a discutir o processo eleitoral, depois de já realizada a eleição de 2022, mas disse que a ideia logo foi abandonada. Bolsonaro nega ter ciência de plano para matar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. O ex-presidente foi indiciado pela PF, mas aguarda a denúncia que cabe ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Comigo, Ricardo Couto e Thales Faria. Boa tarde, amigos, bem-vindos. Couto, bom, o Bolsonaro está anunciando que tem aí em mente a possibilidade, a ideia de ir para uma embaixada, fugir para uma embaixada. Olha, primeiro, boa tarde, Diego, boa tarde, Thales. Que belo furo das duas meninas, da Raquel e da Letícia, né? Todo mundo tentando adivinhar o que o Bolsonaro pensa, o que ele vai fazer e tal. Elas foram lá e perguntaram para ele e ele respondeu. Da excelente entrevista que elas fizeram, perguntaram tudo o que tinha que perguntar. Restaram duas palavras: ele é inocente e perseguido. Ele baseia toda a defesa dele nisso, a negação absoluta dos fatos e numa frase: não fiz nada de errado. E para ele está tudo bem, está tudo certo. Ele está debochando da justiça de todos nós brasileiros, né? Não está levando a sério. Parece que ele não se deu conta ainda da gravidade da situação que ele colocou o país. Faz 2 anos que ele deixou o governo e nós estamos assombrados até hoje com o fantasma do bolsonarismo. Eu acho que isso que ele falou hoje, né, que eu acho que é a informação mais importante, que ele pensou, está pensando em ir para uma embaixada, né, é suficiente. Eu não sou juiz nem advogado, nós temos mais gente que vem no programa hoje que pode responder isso, mas eu acho que é suficiente para ele para pedir a prisão preventiva dele. Ele não pode continuar solto por aí falando besteiras, sabe, achincalhando a justiça brasileira. Não, não é possível. É um país muito grande, muito importante no mundo para ser tratado dessa maneira. Eu acho que é uma boa chance que o Supremo Tribunal Federal tem agora de pedir a prisão preventiva dele. Vou passar a palavra para o Thales Faria. E aí, Thales? Boa tarde. Cabelinho cortado, hein? Ah, Na pois régua. é, de vez em quando eu corto. Fez as Tem pazes com o cabelo, barbeiro, né? Thales. E aí, Thales? As minhas professoras reclamavam muito que eu usava um cabelão grandão. E o Mas Bolsonaro, hein? olha, pois é, primeira coisa é esse hábito dele de negar até o final, né? Parece aquele marido com hábito de trair, né? Pego e nega, 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 nega e vê se cola. É, é a estratégia do Bolsonaro. Esse caso da minuta do golpe, que ele agora admite que viu, conhece, etc. Ele já disse e repetiu numa entrevista recente à Veja, que ele nunca essa minuta chegou a ele. Na Veja ele disse isso, nunca chegou a mim nenhuma minuta de golpe. Agora ele admite. É assim o Bolsonaro. Agora ele admite que tinha minuta, mas não era golpe, era estado de sítio, era para decretar o estado de sítio, fechar o Supremo, essas coisas, mas não era golpe. É uma visão muito particular do que seja golpe para o Bolsonaro. Outra coisa é o seguinte: você decreta o estado de sítio quando está ocorrendo alguma coisa terrível no país. O que tinha ocorrido de terrível no país? Segundo ele, a eleição do Lula. Quer dizer, você decreta o estado de sítio para destruir uma eleição democrática. Ah, por quê? Porque na avaliação dele,
a eleição foi fraudada. Quer dizer, ele tem um modo muito próprio de se explicar e de explicar barbaridades. Não há. Ele viu a minuta do golpe, mentiu que não tinha visto, depois viu, participou, mostrou para os generais, comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, para ver se eles seguiam. O general não aceitou, o brigadeiro não aceitou, o da Marinha disse que estava com ele. Quer dizer, se os outros dois aceitassem, o golpe seria dado. Quer dizer, e seria dado o golpe com que motivo? Porque ele perdeu a eleição. Decretar estado de sítio porque eu perdi a eleição. Isso é um golpe. Ele precisa saber que isso é um golpe. A outra coisa, o jurista Miguel Reale Júnior já esteve aqui e já disse que por ele já há elementos suficientes para uma prisão, para uma prisão domiciliar do Bolsonaro e para ele usar a tornozeleira. Ou seja, para ele ficar, não precisa ser na cadeia, poderia ser domiciliar ou tornozeleira. Pelo menos medidas cautelares é o que se chama. Se o sujeito anuncia que acha, como ele acha, que embaixada é para fugir mesmo, que é isso que ele disse, né? Pelo que eu vejo, embaixada é para isso mesmo. Né? Então, se ele acha que embaixada é para fugir, ele está dizendo que ele pode fugir. E aí é preciso que se tomem medidas cautelares contra esse cidadão, porque ele realmente pode fugir. E o que ele vai querer fazer? Vai fugir e tentar e comandar os teleguiados bolsonaristas de lá, de fora. Quer dizer, um perigo ambulante. Esse cidadão já se mostrou um perigo. Vários desses teleguiados bolsonaristas já fizeram barbaridades por aí. Um lá no Sul matou um petista, outro soltou uma bomba aqui no, na Praça dos Três Poderes, outros invadiram o Planalto, invadiram o Supremo. Então, esses teleguiados do Bolsonaro são perigosos. Esse cidadão, que é quem tem a caixinha que guia os teleguiados, precisa ser contido. Pois é, Deixa eu Thales. só completar uma Claro. coisa do que você falou. Diego, desculpa, se não Fica à esqueço de. vontade. Vai lá, coach. Eu só queria lembrar, Thales, que medidas cautelares foram adotadas aos condenados que já estão condenados no processo do 8 de janeiro. Né? Mais de 100 deles fugiram para a Argentina, com tornozeleira, sem passaporte, agora 5 foram presos, foram recuperados. Né? Então, no caso do Bolsonaro, essas medidas cautelares não adiantariam nada. Com os recursos que ele tem, né? Com o dinheiro que ele tem, com os amigos que ele tem, ele mesmo sem passaporte e mesmo com tornozeleira, ele sai de casa e ele foge. Então, por isso que eu defendo, e há outros juízes que defendem também, acho que o nosso professor Maierovitch também, a prisão preventiva. Está mais do que na hora. É muito grave o que ele fez e o que ele ainda pode fazer no país. Sabe? Eu acho que Eu não. admito que é possível que ele tente fugir mesmo. Não acho impossível, não. E não sou jurista para dizer qual é a medida mais adequada. Mas ele tem que ser contido de alguma forma. Eu concordo com você. Qual a forma? Perfeito. Aí os juristas que discutam. Eu concordo.